Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula bíblica na nossa escola bíblica, em que juntos temos desfrutado da palavra de Deus, juntos temos compreendido o que o Senhor deseja para a nossa vida, para que sejamos felizes até que Ele volte e nos leve para junto dEle. Com a ajuda da pastora Milu, temos vindo a desenvolver este tema. Ela encontra-se no nosso meio uma vez mais. Pastora Milu, obrigada por estar aqui. Olá, pastora Rita, que bom é poder aqui estar e continuar pedindo a Deus que nos inspire no estudo da palavra. E é com a ajuda de Deus que vamos desenvolver este tema. O tema de hoje, vamos conhecê-lo através do sumário. Pastora Milu, qual é o sumário? Então, o sumário, as profecias bíblicas que encontramos no livro de Daniel exigem a nossa especial atenção. Vamos então ter atenção àquilo que Daniel nos tem para dizer. Vamos por isso abrir o livro de Daniel. No capítulo 6, vamos ter a oportunidade de juntos desfrutar deste versículo. Daniel 6:5, que diz: disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, Daniel aqui fez amigos, não é? Ajudou pessoas a converter-se, como vimos na última aula bíblica, ajudou a Nabucodonosor a transformar a sua vida, mas também a palavra de Deus também levou que Daniel encontrasse umas pessoas que não lhe tinham assim tanto carinho, que não lhe tinham assim tanto gosto, e vão usar mesmo a palavra de Deus para tentar agredi-lo e para tentar fazer-lhe mal. É verdade, Rita. Aliás, até antes de comentar isso que disseste, poderíamos dizer que se havia pessoa que tinha tudo para desanimar na vida, porque a sua fidelidade só lhe trazia problemas, seria a pessoa de Daniel. É verdade. Porque ele, quanto mais fiel ao Senhor, e nós vemos em tantas outras histórias até agora, parece que tudo lhe acontece, e é interessante que, se por um lado a tua fidelidade pode levar alguns a converterem-se a Jesus, essa mesma fidelidade para outros que estão resistentes ao Espírito de Deus pode levá-los a querer-te fazer mal. Mais uma vez, a história de Satanás, aquilo que é sempre aquele conflito, fazer a vontade de Deus e mudar o nosso caminho, ou então vamos nos acabar por virar contra o próprio Deus. Exatamente. E repara, estamos agora no capítulo 6 do livro de Daniel, já é outro rei, portanto o rei Dario, e aqui alguns dos seus amigos, entre aspas, ao perceberem a fidelidade de Daniel, tentam de alguma forma trazer-lhe mal sobre ele, visto que ele era valorizado, que ele era bem-vindo, era reconhecido por este rei que lhe tinha em grande estima, e a questão da inveja, dos ciúmes, os tais sentimentos que o inimigo coloca no coração destes amigos para fazer mal. E agora repara o que é que estes amigos dizem, e eu acho isto extraordinário, no capítulo 6 e no versículo 4, quando diz: os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Incrível, não é? Porque este era um homem de Deus que fazia a vontade de Deus e que por isso a vida dele estava inconforme. Então, mas estando inconforme com a vontade de Deus, porque é que ele tem que sofrer tanto e ter tantas dificuldades? E estes homens que intentavam contra Daniel só viram um aspecto em que ele poderia ser realmente apanhado, entre aspas. E diz ele no versículo 5, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu próprio Deus. Rita, eu acho isto extraordinário. Alguém te... E para mim isto é um elogio. Sem dúvida. Ora bem, poder dizer que a única forma de te poder fazer mal é no sentido de ver se tu desrespeitas aquela lei que tu tanto respeitas e obedeces, que é a lei de Deus, isto era sem dúvida o maior dos privilégios. Ainda mais, é dizer que ir à lei de Deus, porque eu sei que ele não vai contrariar a lei de Deus e por isso vamos apanhá-lo. A confiança que aqueles homens tinham na certeza de que aquele homem ia seguir a fé dele. Ou seja, essa coerência da vida de Daniel não colocava nenhuma dúvida na mente de todos os que estavam à sua volta de que ele era genuíno, de que realmente a sua fidelidade ao Senhor não era comprada, não era por interesse, era genuíno. Então o que é que aconteceu? Eles falam com o rei Dario, Dario não entende muito bem o porquê, mas aceita em acordar, assinar exatamente aquele acordo. E qual era o acordo? É que durante X dias ninguém poderia adorar outro Deus a não ser o rei. Exato. E quando Daniel ouve que este decreto tinha sido assinado, poderíamos mais uma vez dizer assim, bom, era só uns ditas, não é? Porquê? Qual é o problema? Vamos lá e passamos isto à frente. Mas não é isso que acontece. Daniel vai na mesma para a sua casa, ora ao seu Deus, continua a mesma comunhão que tinha com Deus como até o momento presente, e o que é interessante é que essa devoção e essa dedicação ao Senhor trouxe-lhe agora complicações. É verdade. Os amigos acabaram por ver que ele realmente adorou o Senhor,
não desrespeitou o decreto, e vai dizer a Dario, portanto vão dizer a Dario o que é que aconteceu com Daniel. E sabes uma coisa, Rita, eu acho muito interessante, que aqui no versículo 14 do capítulo 6 diz que quando o rei ouviu estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel até o pôr do sol e empenhou-se por salvá-lo. Repara, era um rei que reconhecia o valor que Daniel tinha carinho por ele estava a ser também ele, rei Dario, abençoado pela fidelidade do próprio Daniel, como nós vimos. E aqui, quando ele percebe que foi enganado e que ele próprio contribuiu para uma situação que seria uma situação que ainda não dissemos, mas é uma situação triste na vida de Daniel, é que o decreto dizia que quem não o fizesse iria ser lançado na cova dos leões. Estamos outra vez a falar aqui de algo literal. Portanto, não é algo simbólico. Ele iria ser mesmo lançado na cova. Era uma prática comum, em que todos aqueles que obedecessem o rei eram aí lançados e eram mortos, com certeza. E imagina a angústia deste rei, que diz que até ao pôr do sol lutou para ver se conseguia alterar o tal decreto, o que não foi possível. No entanto, quando ele diz... Repara, no versículo 16, o rei ordenou que trouxessem a Daniel, lançassem-no na cova dos leões, mas o rei diz assim a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Uau, Rita, um pagão que não conhece o Deus de Daniel, no entanto sabe e vê quão poderoso é esse Deus na vida de Daniel. Tudo aquilo que Dario sabe sobre o Deus de Daniel é Daniel que o está transmitindo no seu dia-a-dia. Exato. E então ele diz: o Deus que tu serves, ele te livrará. Pergunto, será que entre nós haveria uma fé assim? É incrível, não é? Este homem sabia. Exatamente. E nós dizemos que ele não conhecia, ele conhecia, ainda não tinha aceitado. Experimentado ele próprio. Mas ele conhecia profundamente este Deus pelo exemplo que aquele homem lhe estava a dar. Exatamente. A ponto de ter a certeza que ele o vai livrar. Sem dúvida. Eu acredito que este homem, ao pôr do sol, quando viu que ainda não tinha conseguido, ele descansou em Deus. É isso, e disse: eu humanamente não posso fazer nada, mas Deus de Daniel vai poder ajudá-lo. E isto é tão incrível. Sem dúvida. Que quantas vezes é que nos falta a nós a capacidade? É verdade. E repara, esse descanso, embora fosse o descanso do Senhor, mas não é sem luta. Porque repara que diz no versículo 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença os instrumentos de música e fugiu-lhe o sono, ou seja, ele não dormiu toda a noite. Embora, sabendo por aquilo que ele tinha presenciado na vida de Daniel, que esse Deus era poderoso, mas mesmo assim com o seu coração contrito, quanto mais não fosse por ele ter contribuído para que Daniel estivesse ali, exatamente na cova dos leões. O que é que acontece? Pela manhã, ao romper do dia, versículo 19, levantou-se o rei, foi com pressa à cova dos leões, eu imagino que foi logo a primeira coisa da manhã, e chegando ele à cova, chamou por Daniel, com uma voz triste, repara aqui a indecisão, será que? E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Será que isso aconteceu, Daniel? E agora repara como responde Daniel. Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive eternamente. Sem nenhuma angústia, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma culpabilidade para aquele rei, pelo contrário. Ora bem, e repara que Daniel lança logo uma bênção sobre o rei. Exato. Ele diz: vive eternamente. Ele poderia dizer: pois, tu fizeste-me isso, pois... Agora vens aqui chamar. Vive eternamente. Ele sabia que a sua vida não dependia de rei nenhum, nem de pessoa nenhuma. E é isto, Rita, é esta serenidade de vida que o Deus nos quer dar. No meio deste grande conflito. É que mesmo que hajam situações de outros quererem nos fazer mal, mesmo que haja um decreto que vá contra a vontade de Deus e nós, por querer ser fiéis ao Senhor, aquele decreto quer tirar-nos a vida, o grande conflito é isto, é percebermos que há um conflito sim, mas há um poder maior do que o outro. Exato. E quando tu és fiel a esse grande poder, como Daniel, repara, Daniel diz-lhe: o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que eu não morresse. Aqui estou. E agora diz que o rei se alegrou de sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova dos leões, porque ele crera no seu Deus. E Rita, que extraordinário isto é. Quanto mais a vida vai passando e quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, a tal vida que não é uma vida sendo isolada, mas tudo aquilo que nós vamos fazendo para nossa bênção, porque Deus acaba por nos abençoar, é verdade, mas sobretudo para a bênção daqueles que estão à volta. Que linda história, poderosa história. Sem dúvida nenhuma, uma história que enche o nosso coração. Depois de a compreendermos, depois de a conhecermos, de a aprofundarmos, qual é a aplicação que eu posso tirar hoje? Hoje o que nós poderemos aplicar para a nossa vida é perceber que podem haver momentos dissonantes na nossa vida e com bastantes dissabores,
por outros que nos queiram intentar mal e fazer mal contra nós. E até pode ser que esse mesmo mal chegue à nossa vida, assim como Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas, assim como aprendemos desta história, seja qual for a circunstância, Deus está presente, Deus tem poder para fazer o impossível. E só depende de nós acreditarmos ou não nisso. Faço esse desafio para si, que nos escuta. Confie, acredite, entregue-se a Deus e veja o livramento do Senhor. E com este desafio terminamos mais uma das nossas aulas bíblicas da nossa Escola Bíblica. Queremos contar consigo já para a próxima aula bíblica. Não perca, até lá.